Bom dia, presidente Chico. Bom dia, Adalto. Nossos colegas que estão aqui conosco. Pessoal da imprensa que está ali atrás acompanhando. Vou começar pelo outdoor. Algumas vezes, Adalto, eu estou satisfeito também com as perguntas que foram feitas. Algumas vezes eu contribuí financeiramente para colocar outdoor na cidade. Um deles tinha assim escrito, sonhe. A gente colocou no Jardim Botânico, em Águas Claras, na saída do Parkway, porque a gente achava que aquilo era importante para a cidade, para as pessoas que iam passar por ali. O outro tinha a cruz e algumas palavras que eu não me lembro quais eram, mas eram para tocar no coração de quem passasse ali. Perguntaram aqui se o senhor contribuiu com o outdoor que tinha escrito Deus, Pátria, Família e as cores da bandeira do Brasil. São bons conceitos, são boas palavras. Deus, Pátria, Família. Eu abraço todos eles. Um outdoor com a bandeira do Brasil muito me agrada. Se eu pudesse, eu mesmo colocaria um monte de outdoor em Brasília com a bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil nos enche de orgulho, de esperança. Meus colegas que me antecederam já falaram também. Doação de campanha. Tem nada demais. Tem nada demais. Se não fossem doações de campanha, nenhum de nós faria campanha. Hoje só a pessoa física pode doar. Não tem nada demais. É um direito. Doa quem quer. É uma das poucas liberdades que o brasileiro ainda tem. De modo que algumas das perguntas que foram feitas para o senhor, eu acho até que elas são irrelevantes para o objeto da CPI. Essa CPI, ela investiga 2 dias, os atos que aconteceram em 2 dias, no dia 12 de dezembro de 2022 e os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Outdoor não tem nada a ver com isso. Doação de campanha não tem nada a ver com isso. Eu não vou repetir aqui as palavras que eu falei para o seu sócio, o senhor Jovessi, mas o senhor pode, depois, se tiver a paciência, entrar lá no canal do YouTube e dar uma olhada. Eu repetiria todas elas para o senhor também. Obrigado pelos 1.539 empregos que o senhor gera, por fazer a nossa economia girar, etc. A sensação que eu tenho, deputado Hermeto, é que algumas vezes a gente está partindo de uma premissa equivocada e está chegando numa conclusão equivocada. A única razão para a gente chamar o seu Adalto aqui hoje é porque há um conceito, há uma espécie de premissa que foi pré-estabelecida e que a gente está acreditando nela. É que as pessoas que estiveram na manifestação em frente ao quartel-general, elas são causadoras dos atos do dia 8. E essa premissa é falsa. Quando a Coronel Cíntia esteve aqui, ela falou de maneira categórica que no dia 6 de janeiro, no dia 7 de janeiro, se a minha memória não está me traindo, só havia 300 pessoas lá, das quais 150 eram pessoas em situação de vulnerabilidade social que estavam lá porque tinha comida de graça. Ou seja, a premissa de que daquela manifestação pacífica e constitucional decorreu os atos do dia 8 é falsa. As manifestações em frente aos quartéis generais, elas não foram a causa dos incidentes do dia 8. Não eram sequer as mesmas pessoas. A Coronel Cíntia falou assim, desceram entre 5 e 6 mil pessoas. Só tinham 300. Ou seja, não são sequer as mesmas pessoas. E as pessoas que passaram por aquela manifestação no quartel-general, como é o caso do nosso interrogado hoje,
Algumas delas foram para lá por acaso, como é o caso dele. Ele falou que, eu estava na roça. Estava na roça, fui lá, vi, estão quebrando tudo. Vou embora para casa. Pegou a noiva e foi embora. São pessoas completamente diferentes. Teve gente que veio para cá, para Brasília, com um intuito. Me parece que veio para cá com o intuito de, enfim, alcançar algum objetivo, mas não era o objetivo daquela manifestação. Então, a gente não pode estabelecer como premissa de que as pessoas que estavam naquela manifestação deram causa aos atos do dia 8, porque isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. O deputado Fábio, quando me antecedeu, falou que a sua vinda aqui, Adalto, é muito importante, porque o senhor foi testemunha ocular do que aconteceu lá. Honestamente, eu não acho que tenha muita relevância para o processo investigativo a sua vinda aqui. De toda sorte, se é verdade que a sua vinda aqui é importante porque você presenciou, acho que seria coerente a gente ouvir também o fotógrafo, que a gente tentou ouvir, que estava tirando as fotos lá, porque ele também é testemunha ocular. E não se trata de desrespeitar a imprensa, não se trata de atacar a imprensa, não é nada disso. A imprensa cumpre um papel fundamental em todo país livre. Em todo país livre, a imprensa é fundamental. A liberdade do jornalista é fundamental. Isso é um princípio do qual nós nunca abriremos mão. Mas é necessário que a gente o chame para depor sobre aquilo que ele viu, que ele presenciou, o que ele viu lá dentro, as coisas que aconteceram. Nós queremos saber. Nós precisamos saber. Então, ficam esses pequenos apontamentos, e eu espero que, ao final de tudo, essa apuração, eu até estava aqui conversando com o deputado Hermeto, nosso relator, a apuração que a gente faz aqui, a impressão que eu tenho, é que, em relação a outros órgãos que estão fazendo a mesma investigação, como o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, essa investigação aqui ela é superficial. Certamente, a investigação do Supremo é muito mais aprofundada, a investigação da Polícia Federal é muito mais aprofundada, e certamente as informações que nós vamos colher desses órgãos vão ser muito úteis para o nosso relatório e para a votação do relatório. Mas eu espero que, ao final de tudo isso, quer aqui na CPI, lá na CPMI, a investigação do Supremo, etc., o Brasil continue a ser um país livre, com seu Estado de Direito preservado, com a liberdade das pessoas de se manifestarem, de dizerem o que pensam, independentemente do que seja, com o direito de criticar, inclusive as instituições, inclusive o processo eleitoral. Não há crime nenhum em se criticar o processo eleitoral, não há crime nenhum em que a sociedade, o cidadão brasileiro, pleiteie maior transparência no processo eleitoral. Isso não é crime, o que nós queremos é fortalecer a nossa democracia. Não há crime nenhum em se demandar que haja um processo auditável das eleições. Para que, havendo dúvidas se o deputado Tiago Manzoni, só a título de exemplo, vai que o deputado Tiago Manzoni não teve os 25.554 votos que a urna apresentou. Tem que poder auditar. E isso não é crime. Não é crime. Então, que a nossa democracia seja fortalecida, o nosso Estado de Direito seja fortalecido. Te agradeço pela presença, senhor Adalto, te agradeço pelas respostas esclarecedoras, agradeço pelo tempo disponibilizado, presidente Chico. Desejo um bom dia de trabalho a todos. Obrigado. Obrigado, deputado.